Kakashi passa um treinamento simples, subir em árvores, mas é aqui que começa a verdadeira evolução do time 7. Com esse treinamento, a evolução de Naruto, Sasuke e Sakura fica mais aparente. E o verdadeiro objetivo desse treinamento não é adquirir força, e sim controle de chakra. Nesse episódio vemos que Sakura controla facilmente, Sasuke luta para equilibrar força e precisão, e Naruto percebe que está muito atrás. Mas ao invés dele desistir como sempre, ele faz algo diferente, ele decide aprender. E nesse momento começa a maior virada do crescimento do Naruto. E se você tá ansioso para ver essa história, já vai deixando seu like, se inscreve aqui no canal pra gente bater a meta de 1000 inscritos. E muito obrigado aí pela sua atenção e bora pra história. E o mangá começa com o time 7 gritando, subir em árvores? E o Kakashi responde, isso mesmo. E Naruto pensa que aquilo é uma perca de tempo. E nesse momento, Sakura diz, como isso pode se qualificar como um treinamento? E Kakashi diz, escute bem os três. Não é uma escalada de árvores comum, vocês não podem usar as mãos. E eles ficam em dúvida. E Naruto pensa que aquilo seria divertido. E Sakura pergunta como eles fariam aquilo. E Kakashi diz, veja e aprendam. Ele bate as mãos e vemos ele pondo o pé na árvore. E todos ficam surpresos, pois ele sobe na árvore andando. E o Sasuke fica sem palavras alguma. E vemos o Naruto e que o Kakashi estava subindo usando somente as pernas. Ele chega ao topo e ele diz, isso é fácil não? Concentre todos os chakras de vocês na sola dos pés, para vocês conseguirem escalar a árvore. Quando você tiver todo o controle do seu chakra, isso aqui será moleza. E a Sakura grita, Kakashi, não sei como subir em uma árvore nos fará mais fortes. E ele responde ela dizendo que é para eles escutarem e aprender, pois esse treinamento é para dominar totalmente o controle do seu chakra e não usar mais que o necessário e maximizar onde for utilizado em seu corpo. E assim eles vão controlar melhor, pois esse controle é mais crítico para jutsus. E isso é uma habilidade difícil até para os veteranos. E esse exercício de escalar árvores requer uma delicadeza e cuidado com o controle do seu chakra. Realmente porque as solas dos pés é mais difícil de concentrar chakra. E com outras palavras, se eles dominarem essa habilidade, qualquer jutsu fica fácil. Os sorrisos do Naruto e Kakashi completa dizendo que esse treinamento também ajuda a juntar estamina, pois o chakra fica todo concentrado e se eles acharem esse exercício difícil, vai ser mais complicado com um ninjutsu, pois em uma batalha essas condições sempre estão mudando e o ninja que controla melhor e mantém seu chakra tem mais condições de sobreviver. Gastar o chakra não é um luxo que o ninja pode ter. Enquanto eles estiverem escalando, eles estarão treinando essa habilidade que um dia pode salvar a vida deles. E nisso o Kakashi tira 3 kunais de seu bolso e diz que é para eles pararem de papo furado e começarem a treinar, que a única forma deles aprenderem é fazendo. E nisso ele arremessa as 3 kunais próximo deles e completa dizendo que as kunais é para eles marcarem aonde eles conseguirem chegar, pois o intuito é deles marcarem cada vez mais alto. E ele não espera que nenhum deles consiga subir em uma árvore de primeira tentativa. Então ele dá uma dica para eles. Se eles derem um impulso, isso pode ajudar eles no início do treinamento. E vemos o Naruto pegando a kunai e começando a rir e dizendo que isso seria fácil e que poderia fazer aquilo mesmo sem tomar café da manhã. E se você não entendeu essa referência, isso foi uma referência do primeiro treinamento que o Kakashi passou para eles. E vemos o Naruto aos berros dizendo que ele era o ninja que mais amadureceu naquele time. E o Kakashi olha para ele e diz, fale menos e faça mais. Escolha sua árvore e comece. E assim vemos todo o time concentrando seu chakra em seus pés e correndo em direção a uma árvore. E assim que o Naruto dá seu primeiro passo, para tudo, mano. Se você está aqui é porque você está gostando do vídeo, certo? Então deixe seu like, se inscreve no canal aí pra gente poder chegar nos nossos primeiros 1000 inscritos e bater nossas horas. Então, bora voltar pro vídeo. Na árvore escolhida, ele cai de costa logo em seguida, e ao fundo vemos o Sasuke correndo em uma árvore sem cair. Então vemos seu rosto e seu pé afundando na árvore, e antes de ele saltar ele faz um risco, e então ele cai no chão, e vemos ele pensando que manter o foco era bem mais difícil que parecia, e na hora que ele pôs mais força, a madeira se quebrou embaixo de seus pés, e se ele colocasse menos força ele teria feito igual o Naruto. E vemos ao fundo ele se debatendo no chão, então vemos o Kakashi pensando, então essa é a diferença dos dois? E a Sakura disse que era bem mais fácil do que ela imaginava. E vemos ela no topo da árvore. E o Kakashi disse que agora sabe quem é que controla melhor o chakra no time. E vemos a reação dos dois. E o Naruto começa a dizer que ela é demais. E vemos ela de cabeça baixa, pois ela queria impressionar o Sasuke e não o Naruto. E o Kakashi feliz diz que aprender a controlar o chakra daquela forma era uma grande conquista. E para incomodar os dois, o Kakashi diz que provavelmente a Sakura seria a próxima Hokage, pois o Naruto não iria conseguir. E a última esperança do clã Uchiha não é tão promissora assim. E vemos os dois incomodados com
essas palavras. E vemos o Kakashi pensando que os dois têm uma enorme reserva de chakra e que a Sakura não chega nem perto deles. E se o exercício der certo, os dois vão mudar completamente. E vemos que o Naruto pensa que ele está no mesmo nível que o do Sasuke e que ele vai ultrapassá-lo. E escondido entre as árvores vemos o Inari observando eles e pensando que aquilo era perca de tempo. E vemos ele lembrando da pessoa da foto. E a cena corta para a casa de Zabuza e vemos ele deitado na cama e a porta se abre. E era Gatou com dois capangas, o Ariji e Zori. E ele diz que o Zabuza tinha coragem de voltar mesmo sendo derrotado e que o Ninja das Névoas era mais patético do que ele achava, pois ele não conseguiu corrigir a falha de seu subordinado e ainda se chamava de demônio. E o Ariji puxa sua espada e o Anbu pensa que ele é idiota em atacar eles. E o Gatou diz para eles esperarem ali e se aproxima de Zabuza e pergunta se ele não teria nada para falar e aproxima sua mão dele, pois ia ser as últimas palavras dele. E o Anbu agarra a mão de Gatou e diz para ele nunca mais ousar tocar em Zabuza com aquela mão imunda. E vemos os dois seguranças dele reagindo e do nada o Anbu desarma os dois e diz que é melhor eles irem embora, pois ele não estava de bom humor naquele dia. E suando frio, Gatou fala para eles não cometerem mais erros, pois senão eles terão que sair daquele país. E Zabuza chama o Anbu pelo nome, que era Haku, e ele diz que não tinha motivos para ele ter deixado eles irem embora, mas Haku diz que era cedo demais para matar Gatou, e se eles fizerem isso, eles teriam que fugir dos Zambos novamente, então é melhor esperar a hora certa. E Zabuza diz que tudo bem, e volta para o Naruto, e vemos que ele não conseguiu subir na árvore, e vemos o Sasuke, que está subindo cada vez mais alto, e a Sakura pensa que os dois têm bastante estamina, pois ela já está exausta, e logo o Naruto desistirá porque ele não avançou nada. E o Naruto grita, que droga, e sai andando, e ela pensa que tinha razão, então ele vai até ela e pede uma dica. E o Kakashi pensa que com essa atitude o Naruto está evoluindo demais, e quão grande e forte ele pode ficar, pois o potencial do chakra de Naruto é maior que do Sasuke, e até mesmo que o dele. Ele está ansioso para ver o verdadeiro potencial de Naruto, e assim acaba mais um mangá. E Naruto ainda não consegue subir em uma árvore, mas Kakashi sabe o potencial assustador dele, e o potencial dele é maior que de todos ali. E a pergunta é, quando o Naruto finalmente dominar esse controle, ele vai superar o Sasuke? Se você quer acompanhar a evolução dele passo a passo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, porque daqui pra frente só aumenta essa aventura.